Olá, eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. No podcast de hoje vou falar de alterações climáticas, que é um tema que está cada vez mais na nossa atualidade. Aliás, basta olhar para esta semana e ver como nós passamos de 30 e tal graus para 20 ou menos, para perceber como o clima está. Muitas vezes as pessoas cruzam-se comigo e dizem que o clima está maluco. Há muito tempo os relatórios internacionais nos explicam o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer no futuro do nosso planeta. E a explicação, bem sustentada cientificamente, neste momento eu creio que tem um consenso enorme, que há umas décadas havia quem duvidasse. Eu creio que hoje, não só porque os estudos são de facto muito sólidos, mas também porque nós, comuns mortais que não temos especial conhecimento científico, sentimos no nosso dia-a-dia o que é a alteração do clima. Temos as memórias da nossa infância e percebemos como na altura era diferente. As pessoas que são mais velhas contam-nos como era diferente na sua altura, mas não estamos a falar às vezes de mudanças que impliquem muitas décadas. Nós hoje, e eu começava por aí, temos um clima cada vez mais irregular. Ouço muitas vezes as pessoas dizerem que o clima está maluco, já não se percebe nada. As nossas 4 estações aqui em Portugal, próprias de um clima temperado, já são muito difíceis de perceber onde começam, onde acabam. Esta semana tivemos temperaturas muito altas, agora voltou a baixar muito a temperatura, depois se calhar vamos ter chuva, depois melhora, enfim, há de facto uma incerteza climática, mas há um padrão de fundo que estes estudos nos mostram e que nos dizem que o clima em várias regiões do planeta, e Portugal, Península Ibérica, é uma das regiões mais afetadas, vai ser cada vez mais quente, cada vez mais seco, portanto com menos umidade, e cada vez com mais fenómenos meteorológicos extremos. Estamos a falar de secas, estamos a falar de tempestades, estamos a falar de inundações e, na verdade, nos últimos anos, infelizmente, nós temos sentido tudo isto em Portugal. Às vezes pensamos que é uma coisa que está bem, fala-se, mas será daqui a muitas décadas. Mas não é verdade. Hoje já está a acontecer e é daqui a poucos anos. Quando olhamos para o relatório das Nações Unidas do IPCC sobre como será o clima em 2030, 2030 é ao virar da esquina, nós percebemos que vamos ter temperaturas médias no verão na casa dos 35 graus, vamos ter 55 dias a mais de calor no nosso ano, e não é por acaso que ainda há pouco tempo na Alvibeja o grande tema da feira eram alterações climáticas, porque de facto as pessoas nos vários setores sinalizam exatamente isso. Ainda esta semana eu estava com alguém relacionado com a Associação Empresarial de Portugal que me dizia que num determinado setor, imaginem, o setor era calçado, estava a começar a sofrer algumas dificuldades. Eu perguntei a razão e uma das razões, a primeira razão que foi apontada foi alterações climáticas. Porquê? Porque a produção, neste momento, já é difícil antever quando é que é para o verão, quando é que é para o inverno, porque nós podemos estar em maio e a precisar de botas para a chuva, ou podemos estar em pleno inverno e com muito calor e com outro tipo de calçado. Isto para explicar que da agricultura até a uma indústria que nós até acharíamos que não tem nada a ver com o clima, um impacto direto na nossa vida cotidiana. Quando se fala em alterações climáticas, normalmente a ciência distingue 2 áreas de ação. Uma tem a ver com a mitigação das alterações climáticas. Traduzindo por miúdos, isto quer dizer fazer os nossos melhores esforços para que o aumento da temperatura média do planeta seja o mínimo possível. Os esforços internacionais e o compromisso da Europa é que não aumente mais do que 1,5 graus, e já é muito, e portanto tudo aquilo que nós pudermos fazer para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa que vão implicar um aumento da temperatura deve ser feito, e aqui nesta agenda aparece uma panóplia imensa de áreas de intervenção, desde logo nas questões relacionadas com os transportes, com a indústria, também com a agricultura, mas essencialmente com áreas de grande poluição que estão muito ligadas à indústria, muito ligadas aos transportes, mas há vários domínios que concorrem para este objetivo. E muitos deles implicam
uma consciencialização cívica, de uma necessidade de mudança, muitas vezes, da nossa própria atuação, dos nossos padrões de consumo, do nosso comportamento. E, portanto, há aqui uma necessidade de despertar uma consciência também individual, para além da consciência coletiva. Depois há uma outra área, que é a área da adaptação às alterações climáticas, que tem a ver com assumirmos a realidade tal qual ela se nos apresenta. Já sabemos que o clima, no caso de Portugal, vai ficar mais quente e mais seco e, portanto, temos que pensar como é que nos vamos adaptar a isto mesmo. Também sabemos, por exemplo, que o nível médio das águas do mar vai subir e isso também tem implicações, desde logo, na nossa orla costeira e no ordenamento dessa orla costeira. Em relação à parte de mitigar as alterações climáticas, ou seja, diminuir ao máximo aquilo que é essa alteração do clima, os esforços são obviamente globais e não podem ser de outra maneira que não sejam globais. Por isso nós temos um Acordo Climático de Paris, onde Portugal participou, no conjunto da União Europeia, e temos compromissos europeus muito exigentes e bem ao nível desta agenda. Mas quando olhamos para a totalidade do planeta, percebemos que quem faz mais diferença são países que estão em desenvolvimento, alguns deles, outros que são muito populosos e, na verdade, ou puxamos uns pelos outros ou será difícil fazermos a diferença. Isto quer dizer que nós nos podemos demitir da ação? Não. Obviamente nós temos que dar todo o nosso contributo, quanto mais não seja por uma questão também de compromisso ético. Agora, quer dizer que a nossa ação, 10 milhões de portugueses, é uma ação pequena, toda conta, toda junta, mas é pequena. Já na parte da adaptação às alterações climáticas, aqui os países vão ter impactos diferentes. Nós sabemos, por exemplo, do drama das pequenas ilhas que têm risco de desaparecerem mesmo e deixarem de ter território, e o que são os desafios nesses países de encontrar espaço para a população poder ocupar, mas há outros países que têm outros desafios. Em Portugal, a adaptação às alterações climáticas significa, por exemplo, olharmos para o território, desde logo o interior do país, o sul do país, que tem riscos sérios, e pensar o que é que nós vamos fazer com este território. E há muitas coisas que podemos fazer. Na minha perspectiva, temos que cuidar dele. Outra alternativa seria, ok, vamos ter, onde temos agora atividade agrícola, por exemplo, vamos passar a ter uma zona mais desértica e, portanto, vamos deixar de fazer ali alguma coisa e vamos passar para cima. Não acho que seja uma solução, até porque nós temos hoje ferramentas, temos tecnologia que nos permita adaptar-nos àquilo que são novas condições, por exemplo, um bom uso da água, com uma irrigação muito eficiente, poupando o mais possível a água, mas que nos permita ter determinada atividade no território, que se conjugarmos, por exemplo, com plantas que precisam de menos água, mais adaptadas a um clima mais seco, nós se calhar conseguimos ter boas soluções. Lembro quando se discutia, por exemplo, o alargamento de Alqueva ou a conclusão do regadio de Alqueva, que aquilo que nós explicámos aos nossos colegas da Europa e da Comissão Europeia era que estávamos a falar de um verdadeiro caso de adaptação às alterações climáticas, porque permitia manter vivo um território que estava condenado à desertificação e não só isso, criaria barreiras verdes pelas próprias culturas, desde logo as culturas permanentes que se poderiam instalar, que também ajudavam por seu turno a alterar um pouco o clima, mitigando as próprias alterações climáticas. E, portanto, são estes desafios que nós temos que olhar com muita atenção, perceber que se temos todo este conhecimento, por um lado, que nos alerta para os riscos e para o que vai acontecer, também temos ciência, conhecimento e devemos ter criatividade para encarar esses riscos, adaptando-nos a eles. E a adaptação passa por muitos domínios e eu, se tivesse que escolher um, escolheria certamente o do uso eficiente, cuidado da água, seja no mundo rural, seja nas cidades, cada vez com um edificado mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos, da água, da energia, olhando para as questões energéticas também como uma forma de nos adaptarmos e de retirarmos potencial também destas transformações climáticas. Estou a pensar, por exemplo, na energia solar, mas sabendo que nesta parte da adaptação, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. E nós, 10 milhões de portugueses com um país organizado, temos ferramentas e podemos sensibilizar a Europa para também nos ajudar a termos mais ferramentas para podermos ter uma boa adaptação à alteração do nosso clima. Acho que esta deve ser, de facto, uma preocupação maior
e, mais que uma preocupação, uma área de atuação constante e com grande eficácia que nós podemos ter em conjunto pelo nosso país. Podcast da Assunção. Para a semana, no sábado, estamos em dia de reflexão, véspera de eleições, e por isso o podcast será lançado na sexta à noite. Um beijinho, boa semana. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas.